Viu? Aí, tá abrindo, professor. Aí, aparecendo. Vamos deixar aqui a sua tela Back to maior. the Future. Isso. E vamos lá, começando aqui com a primeira. Vamos fazer as primeiras perguntas que chegaram no e-mail. Se der tempo, a gente abre aqui para perguntas no chat. Pode ser? Okay. Primeira pergunta aqui do Felipe H. Acabei não conseguindo assimilar ou aplicar os conceitos de um momento militar que foram tratados, técnico-militar ou político-militar. Teria como retomar com algum exemplo nesse sentido? Ok. Aí vamos assim, vai respondendo pergunta por pergunta, acho que fica melhor. Pergunta por pergunta, tá certo. Felipe, né? Isso. Olha, Felipe, a questão é a seguinte. O Gramsci provavelmente era leitor de um teórico militar chamado Clausewitz. Tem uma obra aqui do lado do meu apartamento. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho dela ou não. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Porque tá senão ia fechar de aqui. Fundo, assim. Tá muito de fundo. Não sei se para a turma tá incomodando, mas tá muito de fundo aqui. Tá muito de fundo, né? Agora, inclusive, parou, né? Tranquilo, pode. Então, eu ia dizer, né? Gramsci provavelmente era leitor de Clausewitz, né? E Clausewitz é um teórico da guerra, né? Ele faz no livro dele sobre a guerra, né? Ele faz umas associações entre política e guerra, né? Onde ele afirma o seguinte, que a política é o útero onde a guerra se desenvolve. Ele quer dizer com isso, na verdade, que a guerra é uma forma elementar de política, certo? É uma forma primitiva de resolução dos conflitos políticos. À medida que a humanidade se civiliza, constrói as instituições, evidentemente que a guerra vai ficando limitada, né? Ela vai se tornando um espaço limitado para a resolução dos conflitos. No entanto, a política e a guerra, elas possuem leis em comum. É isso que o Clausewitz queria dizer quando dizia que a política é o útero em que a guerra se desenvolve, né? Então, é possível você vislumbrar nas leis da guerra um campo de atuação também válido para as leis da política, né? Então, o Gramsci soube pegar isso muito bem. Ele compara as transformações pelas quais a política vinha passando e vem passando com as transformações pelas quais a guerra passou. Então, basta a gente pensar assim, ô Felipe, uma guerra, do jeito como ela é travada hoje, você acha que ela parece com uma guerra medieval? Claro que não, né? A guerra medieval era aquela guerra que você tinha que dar 18 espadadas no cara para ele morrer. Hoje a guerra é mais mediada. Hoje esse momento decisivo que o Gramsci chama de guerra de movimento, que a guerra é efetivamente travada no campo de batalha, ele é apenas uma pequena parte da guerra, né? A guerra hoje ela se trava muito como guerra de posição, né? Você pega como os Estados Unidos travam a guerra hoje em dia. Ora, é evidente que eles vão lá, mandam soldados, têm as suas armas militares que efetivamente entram em operação, mas boa parte da guerra de rapina, da guerra de agressão que os Estados Unidos travam, não se dá no campo de batalha. É uma guerra que usa propaganda, é uma guerra que usa os meios de comunicação, é uma guerra que usa a posição consolidada do país nos planos econômico, político, diplomático. Então o Gramsci está só dizendo o seguinte, sabe aquelas transformações pelas quais a guerra passou? Em que antes a guerra de movimento era toda a guerra, e hoje a guerra de movimento é apenas uma pequena parte da guerra, porque a maior parte da guerra é travada como guerra de posição. Eu travo a guerra sem entrar no campo de batalha propriamente.
Então ele diz, sabe essas transformações que a guerra passou? A política passou pelas mesmas transformações. Antes, para eu travar a guerra política, eu tinha que ir para a mobilização concreta, para a disputa corpo a corpo. Hoje, a disputa, em grande medida, é travada no terreno ideológico, no terreno cultural, é travada através de instituições que nem são propriamente instituições políticas. Quais são as instituições políticas, gente? Os partidos, as instituições do Estado, um meio de comunicação. A Rede Globo é uma instituição política? Não, é uma instituição jornalística. Mas ela, em grande medida, hoje, cumpre funções que antigamente eram funções das instituições políticas. Ou seja, parte da luta política hoje ela é travada através de instituições que estão fora do Estado, na sociedade civil. Gramsci ele compara isso com as trincheiras e acautelamentos. As trincheiras e acautelamentos são aquele lugar onde você fica guardado antes de entrar propriamente na arena da guerra, no cenário de guerra, né? E assim como muito da guerra hoje é travado sem você entrar no campo de batalha, é isso que eu estou querendo dizer, também muito da política é travado sem entrar se você entrar na arena política propriamente dita. Na arena eleitoral, por exemplo. Quanto de política, pessoal, existe numa única edição do Jornal Nacional? Para citar um exemplo bem... Então é isso que Gramsci quer dizer. Ele está fazendo uma comparação entre as transformações que a política passa hoje, cada vez mais mediada, envolvendo cada vez mais não apenas instrumentos de dominação direta, mas instrumentos de dominação indireta, culturais, ideológicos. Ele está usando a guerra como um termo de comparação para entender as transformações que a política vivencia. É isso. Boa, Fábio. Vamos lá, o Eric Souza. Primeiro, ele elogiou muito sua aula, falou que o conteúdo estava muito bem explicado. Muito obrigado. E aí, vamos lá. Como sabemos, Gramsci é muito usado pela esquerda reformista e seus apêndices, até mesmo no caso do PPS e a Fundação Astrogildo Pereira, partidária de cidadania, que produzem muitas obras sobre o pensamento de gramsciano. Como que Gramsci consegue ser distorcido até chegar ao ponto de ser amplamente utilizado por liberais? E como que podemos evitar essa distorção e degeneração do pensamento revolucionário, seja de Gramsci ou de outros marxistas? Olha, se a gente for pensar bem, até Marx é usado, né, até Marx é usado por reformistas e por pessoas que não têm nenhuma preocupação com a transformação social, né? Então, seria natural que se pensasse que muitos outros pensadores não fossem usados também por pessoas que não estão no campo da transformação, né? Ainda que é bem verdade que Lenin não costuma ser sequer acessado, né, por esses... Mas eu acho o seguinte, Gramsci teve muitas leituras, né? E aqui no Brasil, ele acabou sendo... A primeira apropriação de Gramsci foi por um pessoal que estava ligado ao antigo PCB, né? E que se apropriou dele, fazendo uma leitura que muitas vezes tem o sentido de nos acusar de reducionistas, né? Eu acho que essa crítica também tinha sua justeza, entendeu? Tinha até certo ponto sua justeza. A certo momento da nossa trajetória, nós fomos, em vários momentos da nossa trajetória, nós fomos reducionistas, né? Agora, a gente precisa fazer uma leitura de Gramsci. A melhor maneira de evitar esse tipo de leitura reformista de Gramsci é mostrando o quanto ele é tributário de Lenin. Gramsci é um grande leninista, na verdade. Aliás, foi isso que eu procurei expor aqui em toda a minha aula, essa conexão que existe entre Gramsci e Lenin. Gramsci é um desenvolvedor de temas que Lenin levantou pela primeira vez. Essas questões do partido, da organização, da consciência. Pega, por exemplo, porque claro que não dá para a gente abordar tudo em uma aula com essa duração,
Mas Gramsci tem um conceito muito importante, que é o conceito de reforma intelectual e moral. Esse conceito já estava em Lenin, quando ele falou do conceito de revolução cultural. Foi um dos últimos conceitos que Lenin cunhou, já nos últimos anos de vida, né? Quando ele se deparou com o problema da passagem das formas econômicas capitalistas para as formas mais socializadas, né? Ele percebeu, olha, isso aqui é, antes de tudo, um problema cultural que nós temos que enfrentar. Porque o camponês, ele tinha essa herança, né, de individualismo, aquele cara que passou durante gerações, foi educado cuidando da sua própria terra, né, vivendo ou do escambo, ou mais tarde da venda de parte das suas mercadorias. Então aquilo envolvia uma dimensão cultural que precisava ser enfrentada enquanto tal, né? E por isso Lenin falou, a Revolução Socialista, a partir de agora, é, antes de tudo, uma revolução de caráter cultural. Gramsci vai procurar desenvolver isso depois. Agora, muitas vezes, essas conexões entre Gramsci e Lenin, né, elas não foram devidamente realçadas, né? E se perdeu, então, isso que é um traço fundamental do pensamento gramsciano, que é o fato de que ele está continuando, como eu falei logo no início da aula, essa linhagem aberta por Lenin, que é de uma releitura do papel da subjetividade, uma releitura do papel das condições subjetivas, que era uma coisa que a Segunda Internacional tinha perdido completamente na leitura que fazia de Marx. Isso estava em Marx. Marx sempre atentou para essa questão das condições políticas, ideológicas, culturais, mas aí, na passagem ali de Marx para o marxismo, tá? Uma coisa é Marx, o marxismo vem um pouco depois, já nos últimos anos de vida de Marx, e um pouquinho depois é que vai nascer o marxismo. Na passagem ali de Marx para o marxismo, alguma coisa se perdeu, ficou eclipsada, né? E Lenin traz de volta isso, né? Desenvolve o marxismo, mostrando o papel da iniciativa do sujeito, né? Isso se manifestou, por exemplo, para vocês terem uma ideia, no debate, que foi um debate intenso que se travou ali no período pré-revolucionário na Rússia, sobre qual era o caráter da Revolução Russa. Os mencheviques diziam que a revolução era burguesa, isso se refletia na tática deles, porque eles diziam, olha, nós temos então que apoiar a burguesia, estimular ela a fazer a revolução democrática dela. E Lenin dizia, não, nós não precisamos ser caudatários da burguesia. As coisas não ocorrem dessa maneira mecânica. A revolução burguesa necessariamente tem que ser conduzida pela burguesia. Isso depende do nível de amadurecimento do proletariado. O próprio proletariado tem condição de conduzir a revolução burguesa e de, conduzindo essa revolução, torná-la mais consequente do que ela seria nas mãos da própria burguesia. Mas aqueles que tinham uma visão economicista, não, veja, agora é a revolução burguesa, é a revolução deles, nós temos só que apoiá-los, que empurrá-los. Lenin, em contraposição a isso, dizia, não é necessário isso, nós podemos conduzir essa revolução da burguesia. E foi exatamente o que ele fez, né? Então ele colocou muito acento no papel da iniciativa do próprio sujeito, da iniciativa do partido, né? Enquanto que a visão prevalecente ainda na Segunda Internacional era, não, as coisas vão amadurecer naturalmente, as condições objetivas irão amadurecer até criar as condições. A passagem ao socialismo nessa perspectiva era uma coisa que era meio que independente da iniciativa do próprio sujeito. No final das contas, não se incluía o próprio sujeito dentro da objetividade. O sujeito parecia que estava fora do mundo, o mundo estava se desenvolvendo e o sujeito é uma coisa à parte. Não, o sujeito é parte desse desenvolvimento objetivo das condições econômicas, materiais, né? Então, fiz uma pequena digressão aqui, mas não sei se eu respondi inteiramente a pergunta, mas é possível ter leituras e leituras de Gramsci, né? Mas acredito que uma das formas de combater esse esvaziamento do conteúdo transformador da filosofia de Gramsci é exatamente mostrar que ele desenvolve uma linha que foi aberta ali por Lenin, por Labriola, né?
Não é à toa, aliás, existe uma frase famosa de Gramsci que ele fala, vocês já devem ter ouvido falar, que ele fala assim: a Revolução Russa foi uma revolução contra o capital. Por quê, pessoal? Porque a Segunda Internacional se apoiava numa leitura economicista do capital para dizer, não, o capitalismo tem contradições profundas, essas contradições vão chegar num nível que a revolução vai ser decorrência espontânea e natural da eclosão da crise como resultado do aguçamento dessas contradições. Né? Então eles se apoiavam no capital para dizer isso. E Lênin, não, olha, se não formos nós aqui, a revolução não vai vir coisa nenhuma, entendeu? Aliás, isso está contido na célebre frase de Lênin, socialismo ou barbárie. Pode dar socialismo, mas pode dar barbárie. Não está escrito nas estrelas que vai ser socialismo, certo? E percebam o quanto isso é importante para o nosso tempo, né? Esse negócio, por exemplo, certas correntes da esquerda que apostam nesse negócio do quanto pior, melhor, esse negócio é errado. Quanto pior, pior mesmo. Quanto mais as condições estiverem ruins, mais isso vai favorecer o fascismo, não necessariamente o socialismo. Essa realidade mundial tem mostrado exatamente isso, né? A crise do capitalismo não tem conduzido à revolução, ela tem conduzido a um retorno aos horrores do fascismo. Bom, acho que eu já falei demais sobre essa pergunta, né? Boa, Fábio, vamos lá. O Pedro Paulo, ele está pedindo que nem que seja de maneira rápida, para você dar uma pincelada aí nos conceitos de bloco histórico e intelectual orgânico. Bloco histórico e intelectual orgânico. Bloco histórico é um conceito que tem a ver exatamente com isso que eu falei da autonomia relativa do Estado, né? Eu falei disso me referindo a bonapartismo, né? Então, quer dizer, e tem a ver muito com o conceito de hegemonia também, né? Talvez eu abordando primeiro o de intelectuais orgânicos, acho que fique melhor aqui, né? Eu falei aqui para vocês num determinado momento da exposição que Gramsci considera os intelectuais os comissários da classe dominante para o exercício da hegemonia, né? Eu falei isso rapidamente na minha exposição, né? Então, pessoal, o Gramsci, ele desenvolve uma formulação, que é mais uma das formulações que Gramsci desenvolve, que já estavam presentes lá no contexto dos esforços ali do imediato pós-revolução, né? Então, existia uma turma de intelectuais que defendia a existência de algo chamado cultura proletária. Existiria uma cultura burguesa e uma cultura proletária, né? E Lenin, ele foi fortemente crítico desse tipo de elaboração, né? Para ele, esse tipo de dualidade entre cultura burguesa e cultura proletária pode fazer com que os proletários e a vanguarda da revolução acabem se concentrando na elaboração de uma nova cultura, quando ela deveria, na verdade, era se preocupar em adquirir a herança cultural que a burguesia se apropriou como sendo dela, mas que, na verdade, pertence ao povo, não é? Então, Lenin tem uma frase dele famosa que ele dizia assim: cultura proletária, ora, pessoal, seria bom para a gente começar, já estaria muito bom se a gente tivesse pelo menos uma autêntica cultura burguesa. Se a gente pudesse, ao menos, democratizar as mais altas, mais elevadas conquistas da burguesia no terreno cultural e no terreno civilizacional. Isso aí já estava de bom tamanho para nós, viu? E aí, mais tarde, Gramsci vai pegar essas elaborações de Lenin e ele vai dizer, olha, não existe propriamente uma cultura burguesa e uma cultura proletária. O que existe é o seguinte, ele começa a elaboração dele fazendo uma pergunta. Existe uma classe de intelectuais na sociedade, um segmento específico, uma classe social que a gente possa chamar de classe intelectual, ou cada classe social possui o seu próprio grupo de intelectuais? Como é que ele responde essa pergunta, hein? Alguém aí, será que imagina? Ele responde afastando a dicotomia. Ele diz que existem as duas coisas.
Ao mesmo tempo, existe uma categoria de intelectuais, e aí ele vai explicar isso dizendo, olha, claro, todo mundo, em certo sentido, é um intelectual na sociedade. Se você pegar o mais bronco dos trabalhadores manuais, você vai ver que existe algo de intelectual também na profissão dele, não existe, pessoal? Até para bater um prego, o cara precisa de um mínimo de formação intelectual, correto? Nesse sentido, todo mundo é intelectual. Mas nem todas as pessoas desempenham perante a sociedade tarefas consideradas intelectuais. Ok? Então, Gramsci vai dizer, existe, por um lado, sim, uma categoria de trabalhadores intelectuais, mas, ao mesmo tempo, cada classe social possui a sua própria categoria de intelectuais a seu serviço, a serviço da sua hegemonia. Então, toda vez que uma classe chega na cena da história, a burguesia está se formando e se preparando para disputar o poder político com as antigas aristocracias donas de terra, cada vez que uma classe está surgindo, ela forja a sua própria categoria de intelectuais. São os seus intelectuais orgânicos. São os intelectuais que servem de esteio para o exercício das funções de hegemonia daquela classe. São os intelectuais que servem à dominação orgânica daquela classe. Mas, ao mesmo tempo, cada classe, quando surge na história e forma a sua própria categoria de intelectuais, esses intelectuais vão se deparar com uma categoria de intelectuais que já existiam antes e que cuidavam da própria continuidade do trabalho intelectual. Porque o trabalho intelectual ele exige continuidade. Já pensou se cada classe que surgisse rompesse inteiramente com todo o trabalho intelectual que foi feito desde, por exemplo, de os gregos, os romanos, etc. e tal? Ora, aí o nosso direito não seria romano, a nossa maneira de pensar não seria grega. No trabalho intelectual, em síntese, existe continuidade e existe ruptura. Existe uma camada de intelectuais que cuida da continuidade do trabalho intelectual. É o que Gramsci chama de intelectuais tradicionais. Boa parte dos juristas, dos professores, dos clérigos, pessoal que cuida da vida religiosa, são intelectuais tradicionais. Eles estão ali cuidando da continuidade da tradição, para que a tradição passe de geração em geração. Mas cada classe que surge na cena da história precisa formar uma categoria de intelectuais que façam uma reforma intelectual na sociedade para facilitar a hegemonia daquela nova classe que vai se instalar. Aliás, essa reforma é parte, a reforma intelectual e moral é parte da construção de uma nova hegemonia. A burguesia, por exemplo, fez isso. O Renascimento, o humanismo e o iluminismo e a reforma protestante foram grandes movimentos de reforma intelectual conduzidos pelos intelectuais da burguesia. Evidentemente que esses intelectuais burgueses, para renovar a cultura de acordo com os interesses da burguesia, eles tiveram que se chocar com os intelectuais tradicionais, com os defensores das antigas tradições. E que eram, muitas vezes, os intelectuais estabelecidos, como classe, como corpo de intelectuais, que muitas vezes, pelo fato de ter desse trabalho intelectual ser duro, ser árduo e ter muito valor, essa classe de intelectuais preexistente, e cada nova categoria, cada nova classe, quando surge com seus próprios intelectuais, ela necessariamente se defronta com esses intelectuais que já existiam antes, certo? Esses intelectuais, como cuidam da continuidade do trabalho intelectual, eles costumam ter uma força muito grande, né? E costumam se valer das suas posições para impor, inclusive, difusos interesses de classe. Você pega, por exemplo, muitas camadas da burocracia, pega, por exemplo, a burocracia jurídica, né? Ela, muitas vezes, se vale do fato de que ela é a detentora de um conhecimento que já passou de geração em geração, etc. e tal. Ela se aproveita da força de ser a detentora daquele conhecimento para impor difusos interesses de classe.
De certa maneira, não foi isso que a Lava Jato fez no nosso país? Que a Igreja Católica já não fez tantas vezes também, os intelectuais da Igreja Católica, os clérigos da Igreja Católica, né? Então, assim, os intelectuais tradicionais, eles são esses intelectuais pré-existentes que cuidam da continuidade das tradições e, ao mesmo tempo, eles se deparam com esses intelectuais ligados mais diretamente às novas classes que surgem e que têm como tarefa transformar o panorama intelectual como parte da construção de uma nova hegemonia, né? Então, não sei se mas vocês percebem, então, o seguinte, que Gramsci, para resumir essa questão aqui, Gramsci não analisa a cultura apenas sob o ponto de vista de classes sociais. Não existe uma cultura burguesa e uma cultura proletária. Ele analisa a cultura também em função de um outro conceito que é caro ao marxismo e que está na origem das próprias classes sociais, que é a divisão social do trabalho e do conhecimento. Existe uma divisão social do trabalho. E a primeira divisão social do trabalho que existe é a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. Então, vocês veem que, ao mesmo tempo, os intelectuais existem como uma classe, é o pessoal do trabalho intelectual, certo? Que cuida da continuidade desse trabalho intelectual, mas, ao mesmo tempo, cada nova classe que surge precisa forjar a sua própria categoria de intelectuais. E isso tem implicações para a hegemonia. Por quê? Porque uma hegemonia será tanto mais sólida quanto mais os intelectuais orgânicos da classe que está surgindo conquistarem intelectuais tradicionais para as suas finalidades. Percebem? A minha hegemonia vai ser tanto mais forte quanto mais os meus intelectuais orgânicos conquistarem, para a minha perspectiva, o maior número daqueles intelectuais que estão ali cuidando da continuidade das tradições intelectuais. Quanto mais intelectuais tradicionais eu converter para a minha perspectiva política orgânica, mais rapidamente a minha hegemonia vai ser conquistada, correto? Então, não sei se eu fui suficiente aqui nessa explicação, mas acho que dá pelo menos para dar uma luz. É um conceito que eu nem abordei aqui nessa aula, porque é uma vereda aí da obra de Gramsci, né? E sobre bloco histórico tem a ver também com esse conceito de hegemonia, quer dizer, tem a ver com um negócio que eu falei aqui na aula. Você dominar, pessoal, é impor estritamente os seus interesses? Pelo contrário. Dominar é, muitas vezes, você abrir mão dos seus interesses para você poder agregar em torno de você outros segmentos, outras classes. Então, quando a gente fala assim, o Estado é um órgão de dominação de classe, como Marx e Engels falaram, é verdade? É. Mas veja, até para que ele possa funcionar como órgão de dominação de classe, certo? Ele precisa ser menos um órgão de dominação de classe, no sentido de que ele precisa ser um instrumento da concretização de interesses mais amplos do que meramente aqueles da classe que está dirigindo o bloco que está no poder. Certo? Então, isso a gente vê bem, vocês todos aí devem disputar congresso da UNE, certo? Isso é uma coisa que a gente vê bem na maneira como a UJS conduz o congresso da UNE. A UJS vai ali e ela impõe os seus estritos interesses enquanto organização, pelo contrário, ela até abre mão dos seus interesses para poder dirigir um bloco histórico na UNE, correto? Não é assim, Rafael? É assim já há um tempo, né, professor? Ou a gente chega ali, põe o que a gente quer, roda todo mundo. Não, a gente abre mão. Isso aí é o romantismo de quem vê de fora, acha que as coisas funcionam assim, né? Se fosse isso, a gente nem conseguiria dirigir. Né? Hegemonia, como eu falei, hegemonia é direção. Não é só dominação. Hegemonia é dominação e direção. Se eu chegar lá e for baixar o porrete, descer o tacão, etc e tal, eu vou ter, na verdade, uma ampla unidade se forjando contra mim. Né? Então eu preciso, muitas vezes, abrir mão. Claro que eu não vou abrir mão do que é mais importante para mim. Mas o que não é tão importante,
Você abre mão em nome de ter ali um conjunto de outras forças, um bloco histórico dirigindo aquele Estado ali, no caso. Eu estou fazendo a comparação da Uni como se fosse o Estado, né? E, de fato, ele é o Estado maior dos estudantes brasileiros, né? Então, Bom, professor, aqui pergunta da Bárbara, se pelo prisma do conceito de bonapartismo, se a gente poderia considerar a eleição de Bolsonaro dentro desse conceito. Como que você vê essa questão? não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Talvez, no sentido de que houve uma luta entre a esquerda e a direita no Brasil, a direita tradicional, eu falo que levou a uma certa exaustão de ambas as forças, né? E, de certa forma, uma força que não é aquela direita tradicional e nem era os setores mais democráticos, de esquerda, e nem os setores de centro, né? Ela acabou, né, num momento de esgarçamento da luta entre essas forças, ela acabou se impondo. Num certo sentido, talvez se possa dizer isso, né? Agora, lembre-se do seguinte, o bonapartismo, ele é um conceito que serve exatamente para a gente entender como é essa questão da autonomia relativa do Estado. A gente sempre fala que o Estado é um órgão de dominação de uma classe sobre outras. Mas o Estado é também uma força humana, uma força social que se destaca da própria sociedade, né? Ele tem uma autonomia relativa em relação à própria sociedade. Então, eu acredito que eu acho que nesse sentido de que houve uma luta que levou a uma certa exaustão de ambos os lados, né, da direita tradicional e da esquerda tradicional, nesse sentido, talvez a gente possa entender o bolsonarismo como um certo bonapartismo. Mas, por outro lado, talvez não seja muito adequado, no sentido de que o bonapartismo costuma se colocar um pouco acima das classes, né? Eu até citei para vocês na exposição o exemplo das monarquias do século XVI, XVII, né? As monarquias, elas na maioria das vezes se equilibravam entre a burguesia ascendente e a aristocracia dominante. A aristocracia, que já era decadente, mas ainda era dominante, e a burguesia, que já era ascendente, mas ainda não tinha força suficiente. No meio do caminho entre a queda da aristocracia e a ascensão da burguesia, eles se encontraram numa situação de equilíbrio relativo. Nessa situação de equilíbrio, a monarquia, ela se aproveitou disso para, ora se apoiando na burguesia, ora se apoiando nas antigas aristocracias detentoras de terras, certo? Essa monarquia conseguiu ter uma sobrevida, né, nesse processo. Então, os conceitos de cesarismo e bonapartismo servem para a gente entender como, às vezes, o Estado pode pairar acima das classes. Nesse sentido, o bolsonarismo não pode ser entendido como uma forma de Estado que paira acima das classes, né? Então, nós temos que entender que, às vezes, o equilíbrio de forças ele pode levar a muitas consequências, né? Um equilíbrio de forças, às vezes, ele leva à destruição mútua das forças, e uma terceira força pode assumir o poder, a partir do exaurimento das forças que estavam em disputa, mas também nós podemos entender esse equilíbrio de forças como uma espécie de equilíbrio estático, e o Estado se aproveita desse equilíbrio para se colocar um pouco, né, acima das classes, né? Não como um instrumento direto de imposição da vontade de uma classe, mas como algo que está pairando acima das classes, né? É o caso das monarquias absolutas, é o caso de Napoleão, né? Nesse sentido de um Estado pairando acima de um equilíbrio estático entre as classes, não, Bolsonaro não pode ser entendido nesse sentido, como uma manifestação de bonapartismo. No entanto, tem algo que eu falei sobre o bonapartismo que um pouco se aplica, que é o fato de que a disputa entre a esquerda e a direita na sociedade brasileira levou a um certo exaurimento dessas forças, e o bolsonarismo, novinho em folha, né,
se aproveitou daquilo ali para, né, se colocar como uma renovação, como uma nova possibilidade que não está nem ligada àquela direita tradicional e nem à esquerda tradicional. Então, esse aspecto é que nós podemos identificar, talvez, no bolsonarismo, mas acho que a maioria das pessoas que leem Gramsci, que estudam Gramsci, talvez não colocariam como uma manifestação de bonapartismo. Mas tem esse aspecto que eu falei que acho que foi o que a pessoa que está perguntando identificou também, que a questão do exaurimento de ambas as forças contrárias a partir de uma luta, isso pode ter favorecido, sim, o bolsonarismo. Bom, professor, vamos lá. A Nicole Soares está elogiando a sua aula e trazendo aqui a pergunta de R$1 milhão. Eu quero ver se você vai conseguir nos ajudar aí. O professor comentou que Lenin afirmava não ser suficiente apenas a crise do capitalismo, sendo também necessário que o proletário fosse ativo para atingirmos o socialismo. Diante disso, meu questionamento é o seguinte: como se dará a passagem para o socialismo? Quais são os elementos necessários? Olha, os elementos necessários, existem os elementos objetivos e os subjetivos, né? O que eu falei foi exatamente que a tradição, imediatamente pós-Marx e Engels, ali, a tradição da Segunda Internacional, ela colocou o acento muito só nos fatores objetivos, certo? E isso levou Lenin a desenvolver a teoria de partido. Ele falou, se os interessados na superação dessa crise, a superação progressista dessa crise, porque, é claro, uma determinada crise ela pode ser superada para frente ou para trás, né? Correto? O fascismo é uma tentativa de resolução da crise para trás, voltando para trás. Os trabalhadores querem uma resolução progressista da crise. Querem uma resolução da crise que atenda aos seus interesses, certo? Essa luta está todo dia, essa luta está na sociedade brasileira o tempo todo. O Guedes quer resolver a crise cortando o salário do funcionário público. Nós queremos resolver a crise taxando as grandes fortunas e etc., e com outras medidas aí que vocês estão suficientemente informados, né? Então não basta ter a crise, porque não existe uma única solução para a crise. É necessário a organização dos trabalhadores para lutar por uma resolução da crise que atenda aos seus interesses. Não há qualquer resolução da crise que atenda aos interesses dos trabalhadores. Então, nessa tarefa de organizar a classe operária, que é o agente interessado, os trabalhadores, né, principalmente aqueles da grande indústria, são efetivamente os interessados numa resolução da crise progressista, numa resolução progressista da crise. Se esses trabalhadores não estiverem organizados, não estiverem com uma vanguarda que saiba ter uma leitura clara da realidade política, né? Isso foi uma coisa que Lenin travou a todo momento. Ele dizia, não é todo o proletariado que tem condição de definir. Existem aqueles que são os intelectuais da classe, os dirigentes, os líderes da classe, que têm maior descortino, que têm maior condição de conduzir a classe para a realização dos seus objetivos. Essa parcela mais avançada precisa estar organizada em partido político, para que ela possa conduzir as lutas, diversas lutas da classe, para um desfecho progressista, né? E nesse sentido, essa teoria da organização revolucionária tem sido muito atacada, né, por muita formulação demagógica. Essa ideia hoje de que as transformações são movidas pelas multidões, né? Essa teoria do Negri e do Hart, que uma energia que vem da própria massa, da própria multidão. Ora, mas isso é uma energia cega. Gramsci, inclusive, era um crítico dessa questão de você rebaixar o líder à altura do mais recôndito recruta, ele falava. A classe perde potencial de descortino. Ela precisa daqueles que estão no dia a dia da luta, que são os mais preparados, que são os mais estudados, que conhecem realmente os interesses da classe. E esses aí são exatamente os que estão organizados no partido de vanguarda da classe, né? Sem o partido não se consegue nenhuma transformação. Basta ver o que aconteceu em 2013, né, pessoal? Ali
A luta espontânea das massas conduziu exatamente a quê? A isso aí que nós estamos vivendo hoje. Reivindicações legítimas, certo? Eu sou um defensor de 2013. Acho que ali foi um momento de ebulição que colocou anseios legítimos do povo brasileiro, mas sem direção. A burguesia se apropriou daquilo ali, dirigiu aquilo em grande medida através das suas organizações culturais, inclusive os meios de comunicação, e aí a gente viu no que deu, né? Ou seja, não adianta achar que as massas por si sós elas vão alcançar uma resolução progressista para os seus conflitos. Então, essa tradição toda que começa com Lênin e vai inclusive além de Gramsci, né? Eu citei um autor que é importante, que é o Raymond Williams, vai trabalhar mais hoje sobre as condições subjetivas da transformação, que envolvem o partido, a organização, a ideologia, conhecer realmente qual é a sua ideologia, qual é a teoria revolucionária. Porque, já dizia Lênin, sem teoria revolucionária, não há movimento revolucionário. Você estribado numa teoria burguesa, seu potencial transformador se esgota bem ali na esquina. E é óbvio, né? Nem toda a classe vai conhecer a teoria revolucionária de igual maneira. Por isso que é preciso você ter os elementos mais conscientes organizados num partido, numa organização, que não é toda a classe. É impossível toda a classe ser parte do partido. Aliás, da mesma maneira, é impossível todo o partido ser direção. Então, a classe, ela se constrói a partir de círculos concêntricos. Você tem a classe mais ampla, que são milhões de pessoas. Você tem aquela parte mais consciente da classe, que milita em questões sociais, etc. Tal. Você tem aquela parte que conforma um partido dirigente. Você tem os dirigentes do partido dirigente. São círculos concêntricos, né? Não é toda a classe que tem igual responsabilidade. Então, isso foi uma grande contribuição de Lênin e de Gramsci e de outros, né? Chamar a atenção para as condições subjetivas da Revolução. Okay. Boa. Vamos lá, aqui passar por umas perguntas do chat, que a gente ainda tem um tempinho, né, professor? Você está bem aí de tempo? Mais uns pode 20 minutos? Tranquilo. Se a Ilana estiver aí, a Ilana mandou uma pergunta no WhatsApp, mas agora eu não entendi se é sobre essa aula ou alguma aula passada. Então, se ela tiver e puder reencaminhar aí no chat, beleza. A Raíza está perguntando assim, como podemos pensar o conceito de hegemonia em relação às questões e às lutas de gêneros e étnicos raciais? Boa pergunta, viu? Eu mesmo só estou pensando nisso aqui agora, né? Porque hegemonia é exatamente essa capacidade que eu falei de você transcender o seu interesse mais específico em direção à universalidade, né, de uma direção que não é você impor a sua vontade e o resto da sociedade, é você ter um conjunto de forças aliadas que te permitam dirigir a sociedade, né? Então, acho que o conceito de hegemonia pode ter muito a dizer também o pessoal que milita nas causas específicas, né? Isso tem sido muito discutido, inclusive. Uma coisa é identidade, outra coisa é identitarismo. O identitarismo é a subversão da política de identidade. Eu diria a subversão reacionária da política de identidade. Militar na minha questão específica, seja no movimento de juventude, seja no movimento de mulheres, no movimento negro, no movimento LGBT, no movimento dos defensores dos animais, todas essas causas específicas são legítimas. E elas são importantes porque, inclusive, é através dessas causas que as pessoas despertam para a luta política. Então, nós precisamos exatamente alimentar a luta por essas várias questões específicas que, afinal de contas, são dimensões da exploração e da dominação burguesa. A exploração, aquela econômica lá, que ocorre na base infraestrutural da sociedade, ela nos aparece de múltiplas formas. Ela aparece como exploração da mulher, ela aparece como exploração do negro, aparece como preconceito racial, e ela aparece, enfim, de inúmeras outras formas aqui que eu não vou citar. Agora, se você quer efetivamente resolver
essas várias explorações que existem, paradoxalmente, né? Você vê como é a dialética das coisas, né? Se você quer realmente resolver todas essas questões, é preciso você sair delas. É preciso que você transcenda essas várias lutas específicas em direção ao movimento político democrático conjunto. É preciso que você traga esses vários movimentos para o movimento político democrático conjunto. Lembre-se, hegemonia é capacidade de dirigir outros segmentos, outros atores, além de mim próprio. Eu dirigir meu próprio movimento, isso não é hegemonia, isso é hegemonia dentro do meu movimento. Mas hegemonia é uma coisa que se coloca em relação à sociedade. Então, essas questões específicas, né? Muitas delas são questões de identidade, mas não se restringem a questões de identidade. Por exemplo, é errado chamar o movimento feminista de um movimento identitário. Ele tem um componente de identidade, mas ele luta por questões concretas, salário igual para trabalho igual, políticas de saúde, são coisas que não são questões propriamente de identidade. Correto? O movimento negro também não é um movimento meramente de identidade. Boa. Então, se eu puder dar uma dica aqui, só uma parte, sim. Na aula do Luiz Mota, que é um cara que estuda muito isso, não sei se você conhece o Luiz Mota da FRJ. Claro, conheço. Do partido. Ele está dando um curso agora sobre uma matéria optativa na FRJ, chama os marginais do marginal que ficam à margem, né? Ele pega o Lineira, sim. Laclau, Franz Fanon, e ele estuda muito o Malcolm X. E ele disse que o Malcolm X passou a despertar um certo alerta, né, na inteligência americana, quando o Malcolm X começou a mobilizar aquele caipira texano, ruivo, branco até a alma, mas ele conseguiu criar uma pauta que congregasse, unificasse todos aqueles que eram explorados ali pelo que ele também sentia, mas sentia de uma maneira diferente por ser negro, mas também aquele caipira branco texano, de uma certa maneira, sentia. Então aí o sistema de inteligência americano falou, esse cara está indo longe demais, está conseguindo transcender somente aquela luta específica, né? Só um exemplo, está legal na aula dele, está no YouTube lá, da UJS, na segunda parte, em perguntas, ele responde, ele dedica um bom tempo sobre essa questão, né, sobre a luz de Althusser, que também bebe um pouco em Gramsci, né, não, acho que um pouquinho muito em Gramsci, quando ele vai falar de sujeito com S minúsculo, sujeito com S maiúsculo e as identidades, etc e tal. Então é uma boa dica para vocês procurarem lá no segundo vídeo. Vamos ver se ele levantou o tema aqui de 2013, o pessoal mandou muita mensagem, é sempre um tema polêmico. Antes disso, o Pedro falou, muito bom professor, ainda por cima é tricolor. Qual tricolor? É o carioca ou o paulista? Carioca. Carioca, Fluminense. Meu pai também é tricolor. Vamos ver se tem alguma pergunta. Acho que o pessoal olhou o símbolo ali atrás, né? Olhou o símbolo do Flusão ali atrás, deve ser isso. Deve ter. A Jaqueline pergunta se aqui o conceito de hegemonia está alicerçado no de intelectual orgânico. A conquista de uma hegemonia depende desses intelectuais? Depende, exatamente. Porque os intelectuais são os comissários da classe dominante para o exercício da hegemonia. O Gramsci tem uma elaboração dele, inclusive interessante, onde ele fala o seguinte: os intelectuais da classe, eles são as diversas funções parcelares que a classe executa na sociedade, entendeu? Uma classe, quando ela vai dirigir a sociedade, você vai dirigir uma comunidade, você precisa cuidar de quê? Você precisa cuidar dos tribunais, da resolução jurídica dos conflitos, e para isso você precisa de advogados, correto? Você precisa cuidar da educação das novas gerações, e para isso você precisa de professores, correto? Vamos lá, você precisa dirigir a sociedade, você precisa também de médicos, certo? De hospitais para cuidar da saúde das pessoas, né? Vocês reparem que todas essas funções, na época da Idade Média, eram feitas pela igreja?
Os professores eram os padres, os advogados eram os padres, o tribunal era o tribunal da Inquisição, tal, não sei. A burguesia, quando ela vai vindo para a cena da história e ela vai criando o advogado, o professor especializado, etc. E tal, o que ela está fazendo? Ela está subtraindo funções da igreja. Na verdade, ela está subtraindo funções que antigamente estavam nas mãos dos antigos aristocratas de terra. Então, ela está forjando os próprios intelectuais dela, da burguesia, para desempenhar funções dirigentes da sociedade, certo? Ela vai precisar do administrador e do economista para administrar de maneira científica as empresas dela. Afinal de contas, a burguesia é a classe da grande indústria, né? A burguesia, ela exige para a administração econômica um grau maior de ciência e de técnica do que a aristocracia rural precisava anteriormente. Então ela vai formar novos intelectuais, economistas, administradores, mas são as várias funções parcelares do próprio domínio social que ela exerce sobre toda a sociedade. Então, a burocracia estatal entraria como intelectual orgânico? Sim, mas ela não está só na burocracia estatal, né? Ela está também na burocracia privada. Sim, ela está mais ampla. Os intelectuais orgânicos, parte deles está na burocracia estatal, o Moro está na burocracia estatal, né? E parte dele está na burocracia privada, né? São os intelectuais orgânicos dela. E até na academia, né? Aqui a gente poderia pegar aquela tese. Aqui na academia tem os intelectuais, mas como que você... Os intelectuais, eles podem ter níveis maiores ou menores de organicidade. Tem aquele intelectual que está na academia e ele, assim, ele não tem organicidade do ponto de vista... Claro que ele tem interesses de classe, mas esses interesses são difusos, não são propriamente orgânicos. Ele não está orgânico, ele não está organizado com relação a uma classe. Ele está ali cuidando da continuidade do conhecimento, passando aquilo que ele aprendeu antes para frente, para adiante. O Moro, em grande sentido, eu vejo ele como um intelectual tradicional, que tem difusos interesses de classe, mas que não era propriamente... O Moro era um intelectual orgânico da burguesia? Ou ele se vincula à burguesia por difusos interesses de classe que ele tem, por ser um cara de classe média, de um estado, que é um estado conservador, que é o Paraná, acho que o próprio pessoal do Paraná não vai discordar de mim aqui, né? E ele está se tornando mais orgânico à medida que o tempo passa, vocês percebem? Ele era um intelectual tradicional que está se tornando intelectual orgânico e já está num nível de organicidade absurda hoje. Mas ele surge como um intelectual tradicional, como um cara responsável pela continuidade de certa tradição jurídica, certo? Então a gente não pode entender essas categorias de uma maneira estanque, né? Essas categorias estão em movimento. Tem um intelectual que não tem organicidade com nenhuma classe, mas à medida que os intelectuais orgânicos da classe vão cooptando ele, ele pode assumir um outro nível de organicidade. Isso está em disputa, isso está em movimento o tempo todo, né? Que dizer de um cara como, vou pegar aqui, um típico intelectual tradicional? Você pega aqueles, os famosos comentaristas de economia, eles seriam, que vão lá legitimar uma determinada opinião. Seriam um intelectual, porque aquilo está orgânico, né, numa classe. Eles têm diferentes níveis de organicidade, assim, mas em geral, são intelectuais bastante vinculados ao PSDB. Alguns, assim, têm um nível de organicidade que chega, inclusive, ao nível da cooperação mesmo, com a força política concreta, com as forças políticas concretas da burguesia, né? Mas eu estou colocando dúvidas minhas, não foi aparecendo a dúvida do pessoal para a gente finalizar. Você já deve ter visto, ficou famoso, né? O GSE agora virou um best-seller, né? Mas ele já vem há um tempo falando muito dessa questão de uma ideologia que se transveste de ciência social, ali por Sérgio Buarque, depois continuada por Faoro. Você já deve ter contato com essa opinião do GSE, né? Que é da ideia do patrimonialismo, né? Uma crítica ao populismo, etc. e tal. Esses intelectuais, né? A gente sabe que a USP ali, no contexto de criação, São Paulo tinha uma posição muito contra a Revolução de 30, né? O processo da chegada do Vargas ao poder. Esses intelectuais, como que eles se encaixam? E a gente sabe que eles podem ter sido orgânicos
não sei se é mais que as ideias dele, o que eles produziram, de certa maneira, serviram para que a gente... Muitos deles eram orgânicos das velhas oligarquias paulistas, né? Inclusive de um nível de organicidade que se estabelece não pelo partido, mas pela família, né? Que também é uma instituição... Interessante. Sérgio Buarque Holanda era um desses? Ou... Não, o Sérgio Buarque, não sei, não conheço o suficiente a obra dele, seria talvez irresponsável emitir qualquer opinião. Mas muitos dos intelectuais que se colocaram contra a Revolução de 30 e que fortaleceram a posição de contra-revolucionária de São Paulo eram orgânicos das velhas oligarquias, né? Das velhas oligarquias agrícolas aqui de São Paulo, né? Das oligarquias rurais aqui de São Paulo, né? Mas é como eu estou te falando, eles têm diferentes níveis de organicidade. Você, por exemplo, Rafael, você é um cara com um intelectual orgânico, típico, né? Você é um intelectual orgânico da JS, né? Isso. Você tem um alto nível de organicidade, né? Agora, existiram pessoas que passaram pelo JS, que foram influenciadas de alguma maneira, que vão se tornar professores universitários depois, vão ser intelectuais tradicionais, vão cuidar ali apenas da reprodução do conhecimento, de acordo com o que eles aprenderam, etc. e tal. Talvez sejam essa influência que tiveram durante a juventude, eles levem isso para esse período da universidade, mas a gente pode dizer que são mais intelectuais tradicionais e que têm um nível baixo de organicidade, né? Não permanecerão orgânicos por toda a vida, né? Então, o que eu quero só dizer para vocês é que são categorias que não podem ser vistas de maneira estanque, entendeu? Elas expressam um movimento, certo? As novas classes que surgem, elas querem formar o máximo possível de intelectuais orgânicos, que elas recrutam entre os intelectuais tradicionais, ou entre os filhos deles, que depois vão continuar, né? E quanto mais ela consegue recrutar intelectuais tradicionais para a sua perspectiva orgânica, mais ela reforça a sua hegemonia, né? Professor, nós estamos chegando aqui no limite da plataforma, que é às 5 horas, que aí o pessoal depois precisa fazer o uso dela. Vamos finalizar com uma última aqui dos USA, e aí você já pode responder ela e passar para suas considerações finais aí. Está perguntando como é que a gente pode vencer o reducionismo no seio das organizações de classe. Vencer o reducionismo? O reducionismo, isso. Olha, como é o nome deles? USA, né? USA, isso. Ótima pergunta, viu, Jusa? Porque eu não sei se vocês repararam na citação do Labriola, que eu trouxe logo no início, ele dizendo, esse negócio de querer reduzir tudo à dimensão, achar que uma coisa, um fenômeno complexo, áreas complexas, como a filosofia, o direito, as artes, podem ser reduzidas a uma formulinha. Olha, em última instância, tudo é a questão da burguesia que está criando a arte, a filosofia, o direito conforme os interesses dela. Ele dizia, esse tipo de reducionismo é, antes de tudo, produto da preguiça, né? Da preguiça de estudar, da preguiça de procurar entender os debates artísticos, filosóficos, religiosos, políticos, jurídicos, da complexidade que eles necessariamente têm. A gente tem sempre aquela tentação de querer reduzir toda a complexidade a uma formulinha simples, né? Como, por exemplo, a fórmula de o ser social, o pensamento vem do ser, então tudo, a chave para se entender tudo está no próprio ser social. Beleza, isso é verdade, nós somos materialistas históricos, a gente sabe que a chave para o entendimento de todos os conflitos jurídicos, políticos, filosóficos, religiosos, está, em última instância, na base conexões internas. E nós não podemos reduzir nada disso. Para não reduzir, nós precisamos entender que só vamos dar conta dessa complexidade com muito esforço, de estudo, de debate, de entendimento, né? Claro que a gente precisa fomentar essa cultura do estudo entre nós e entender que nós estamos vivendo uma época muito complexa, que vai exigir mais estudo. Eu recentemente escrevi um texto, foi publicado na revista Princípios, sobre formas de dominação do capitalismo contemporâneo, onde eu busco colocar ali como são complexas as formas que o capitalismo usa hoje para dominar.
mesmo essa descrição de Gramsci aí, já vai ficando para trás. Hoje a burguesia estabelece um novo framework discursivo, chamado pós-verdade, onde a própria noção de verdade é colocada em xeque, isso leva a uma espécie de vale-tudo. Como reagir diante disso? Tem muita gente que propõe um retorno ao iluminismo. Eu não acho que é por aí. Nós não vamos voltar ao iluminismo. Nada será como antes. Nós vamos partir dessa nova situação. Nós vamos buscar uma nova síntese entre o absolutismo iluminista, né, e o relativismo da pós-verdade. Mas isso é um outro assunto e tal. Só estou dizendo para vocês assim, para vocês verem como uma coisa é complexa e como realmente a gente não pode cair na tentação de querer reduzir toda essa complexidade do mundo jurídico, do mundo político, do mundo filosófico, do mundo artístico, do mundo científico, do mundo religioso, a meia dúzia, a 2 ou 3 formulinhas simples. Nós precisamos realmente estudar. E a geração de vocês vai ser decisiva para isso. Talvez até mais decisiva do que a minha, certo? Então, eu queria encerrar dizendo isso, né? E parabenizando mais uma vez, Rafael, por essa iniciativa da UJS. Muito obrigado. Espero que futuramente eu possa falar pessoalmente para vocês, depois que tudo isso passar. Não sei se em algum congresso, vocês podem me chamar para... Teria o maior prazer em revisitar algum congresso aí, não sei, da UJS, de alguma entidade estudantil, para a gente fazer um curso rápido como esse aqui, um curso pocket, né? Um pocket curso de Gramsci, né? E dizer para o pessoal assim, se gostaram da minha aula, peço também que eu peço que me sigam no Twitter. Eu estou o tempo todo falando dessas coisas aqui no Twitter, né? Diariamente. Para eu colocar aqui? Oi? O Twitter para eu colocar aqui? O meu é _ Fábio Palácio. _ Fábio Palácio. Todo dia a gente está abordando um outro aspecto desse, à luz desses problemas da conjuntura. Eu estou puxando alguma coisa ali, analisando, à luz de Gramsci, à luz de Lenin, de algum outro autor marxista, à luz do Raymond Williams, né, que foi o autor no qual eu fiz meu doutorado, que é o cara fundador dos estudos culturais. Então, são pequenas pinceladas. Né? Também aquele texto seu sobre as revoluções coloridas, que saiu na Princípios. Tem um tempo já, né? Sim. Não sei se você já revisitou ele, mas esse ele que eu falei, bem... ele retoma esse texto das revoluções coloridas de uma forma mais desenvolvida, esse texto sobre formas de dominação do capitalismo contemporâneo. Isso aí já está mais contemporâneo, mais evoluído, né? Está na última revista de princípios que saiu. Ótimo, Fábio. Vamos aproveitar essa deixa que você colocou aqui para a gente convidar mais para os nossos cursos, para os nossos congressos. O texto que ele colocou para hoje, fiquem aí na sala que eu vou mandar o link, mas já despedi aqui do Fábio e agradecer ele mais uma vez por ter ajudado e contribuído a gente com essa aula aí. Valeu. Valeu, galera. É sempre um prazer falar para a gloriosa União da Juventude Socialista e para a juventude brasileira, viu? Nos vemos aí em breve. Beleza, tô pegando o link aqui para mandar para a turma. Valeu, Fábio. Tá bom, vou sair aqui da sala, Rafael. Abraço. Fechou, valeu, abraço. Um segundo, gente, estou abrindo aqui para pegar o link. Quem tiver aí o fácil link, puder me ajudar também, mandar. Foi o link que foi enviado no e-mail, no grupo de WhatsApp, com o drive que tem o texto. Esse meu computador está meio lento aqui. Ninguém tem aí não, gente? Ivan, você não recebeu o link? A gente deve subir ela no YouTube da UJS Brasil. A gente teve problema com alguns e-mails, de fato, que não chegaram, não sei. A gente vai olhar como é que a gente ajusta isso. Engraçado que eu mandei um e-mail da segunda parte, eu vou enviar no e-mail que vocês receberam.
O e-mail que vocês. Eu vou mandar o certificado junto com o texto no e-mail aqui que vocês cadastraram. Nós vamos. Desculpa, gente, a gente vai ver qual foi o problema, porque eu enviei o segundo link no mesmo e-mail que eu mandei o primeiro link. Eu só coloquei lá um resposta a todos e reenviei. Aí, obrigado, Matilda. Esse aí o texto de hoje, tá? A gente vai ver qual foi o problema aí com que a gente teve no envio dos e-mails, porque no mesmo e-mail que eu mandei às 13 horas, eu reenviei mandando o link da segunda aula. Mas vai estar no YouTube, gente. O link do texto está aqui, ó. Matilda mandou aí pra gente. E no YouTube, se vocês colocarem o JS Brasil, vocês vão ter vários conteúdos lá na playlist Estudos Avançados. Vão ter vários conteúdos sobre as que a gente está tendo. E lá vocês vão poder tem um sobre o pensamento do Althusser. O Ivan, a gente está preparando, a gente fez esse, ele já estava programado, a gente colocou ele mais para quem for assistir. Agora a gente vai preparar um com 10 aulas, que aí vai ter Silvio Almeida, Júlio Veloso, a gente vai preparar um maior aí para divulgar, tá? A gente manda no e-mail que vocês cadastraram mais informações e também na página da UJS no Instagram, a gente vai tá divulgando, vai ter mais aulas aí. E então a gente vai ver qual foi esse problema, mas no YouTube tem já esse pensamento do Althusser, pensamento do Inácio Rangel, tem um sobre teoria do valor em Marx, e tem e a gente vai colocar mais um sobre formação social e econômica do Brasil. E aí lá vocês podem, e esse do Gramsci também vai para lá, tantas perguntas como a ação inicial. Mas nós tivemos esse problema mesmo. O pessoal recebeu o da segunda parte e não recebeu o da primeira. Estranho isso. Mas tudo bem, gente. A gente pede desculpa por ter acontecido isso. E quem não viu, a gente vai poder colocar a primeira parte. Vai estar no YouTube, o JS Brasil. Só jogar lá no YouTube que vocês conseguem, tá? Valeu, gente. Sigam o JS no Instagram para ficarem sabendo mais desses cursos. O JS Brasil, vocês conseguem lá no Instagram, a gente está sempre publicando esses cursos. Valeu, gente. Obrigado.